Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio da lore do Warhammer Fantasy. Achou que só ia ter vídeos do futuro? Achou errado, amante de elfo. No caso, hoje nós vamos terminar a segunda parte, a parte dos elfos, mais uma vez, porque eles não basta ter uma facção de elfo, tem que ter três. Então a gente vai falar dos elfos negros aqui, os Dark Elves ou Druk, numa era da sua história chamada a Era do Ódio Incansável, que provavelmente foi chamada assim pelo meu ódio dos elfos, que continua sendo incansável. Mas vamos lá, calma, segure a sua barba e vamos fazer isso aqui, terminar de uma vez a história dos elfos. Para apenas você recapitular o sofrimento passado no último vídeo, o que aconteceu até aqui? Malakith, descendente do primeiro rei Fênix, ficou meio encantado com um objeto mágico amaldiçoado que poluiu a sua cabeça com pensamentos de ganância e poder, e isso fez com que ele traísse o segundo rei Fênix, porque os reis Fênix dos elfos são eleitos, então ele era filho do primeiro, mas ele não foi o segundo, e isso, aquele artefato mágico, que é a coroa de ferro que ele tem na cabeça, disse para ele que não é assim que uma monarquia funciona. E olha, eu não costumo concordar com artefatos mágicos do caos, mas nesse aí, a monarquia realmente não funciona desse jeito, os elfos não deviam votar, mas tudo bem. Essa indecisão de quem seria o próximo rei Fênix fez com que o Malakith ficasse ressentido, com muito ódio, e matasse o rei que ele deveria servir. E essa foi uma época chamada de a Era da Traição, onde ocorreu uma guerra civil entre os elfos e uma separação. Alguns ficaram com Malakith, que são os chamados os Druk, que na tradução para a língua humana seria Elfo Negro, enquanto outros se consideram superior e se chamam apenas de Elfos. Mas como eles se acham superiores a tudo, a gente chama eles de High Elf, ou Elfo Superior, mais correto e mais bonito na tradução. E no caso, agora os eventos desse vídeo de hoje são dessa Era do Ódio Incansável, que ocorreu mais ou menos em torno de menos 2.723 anos antes do início do calendário imperial. O início do calendário imperial é quando o Sigmar se aposenta e desaparece, não quando ele une a humanidade. Então aqui tem bastante tempo até o nosso grande herói chegar na história, e por muitos anos nós vamos ter que aturar apenas os elfos aqui. Beleza. Agora os elfos fugiram da sua casa sagrada em Ultuan, a terra prometida dos elfos, mas eles não deixaram ela quietos. Os elfos que seguiam Malakith, os magos seria magos e bruxas, no caso, porque elas são witches, né? Então eles fizeram umas magias para tentar desestabilizar o Vortex, que fica no meio da ilha mágica de Ultuan, e fazer com que a ilha se destruísse ou afundasse no mar. Porém, o feitiço voltou contra os feiticeiros. Eu sempre quis falar isso. Porque os magos dos elfos superiores, fiéis a Caledor, o Caledor I, que era o novo rei Fênix, conseguiram reverter a magia e causar um rebote nos magos que estavam fazendo ela e estabilizar o Vortex. Infelizmente, esse tempo que o Vortex ficou instável causou grandes tsunamis, e tudo que estava ao redor de Ultuan, porque Ultuan ela é um círculo que tem no meio uma cadeia de montanhas. A parte fora das montanhas foi inundada, a parte interna foi protegida pelas montanhas. Então, a terra natal do Malakith, onde o primeiro rei Fênix governava, foi toda destruída e devastada. Essa região agora lá é chamada de Terra das Sombras, em Ultuan. E os elfos, agora os elfos Druk, que são os seguidores de Malakith,
fugiram. Como que eles fugiram? Eles tinham navios? Alguns sim, mas não eram só navios. Eles fizeram as famosas Black Arcs, as arcas negras. O que é isso? Nessas magias para desestabilizar o Vortex, eles também sabiam que se eles ficassem na ilha, eles iam todos morrer. Então eles fizeram dos seus castelos e das suas cidades navios flutuantes, levantou a terra e com magia poderosa ela flutuou pelo mar até o novo continente. E nesse novo continente eles chegaram em Nagaroth. Nagaroth quer dizer, na tradução literal para humano, a terra do frio aqui. Então eles chegaram nessa região, um continente novo. E esse continente, o que tinha para oferecer aos nossos elfos fugidos agora? Então, a Arca Negra que Malakith estava foi a primeira a atracar. E ele acertou o continente numa região rica em minério de ferro. E ali ele olhou para um lado, nevasca, olhou para o outro, um frio, um vento enorme com uma floresta densa e do outro lado mais floresta e mais frio e na parte bem longe uma cadeia de montanhas quase que intransponível. Olhando aquele paraíso na terra que ele caiu, ele disse: droga. Eu só imagino a tristeza nos olhos de Malakith, atrás da máscara de ferro que agora estava grudada na cara dele, porque ele devia ter ficado muito puto de ter saído do paraíso para cair nesse inferno congelado. Mas fazer o que? Era o que tinha para hoje. Ele mandou os seus nobres fazer alguma coisa. Eles precisavam de comida e suprimentos, então ele mandou eles explorar o local e caçar qualquer coisa para trazer de volta como comida. Essas primeiros dias aqui, primeiras noites, foram bem interessantes para os nossos elfos que não sabiam nada sobre esse novo continente. E esse novo continente tem alguns vizinhos que eu já vou trazer agora à frente, que não gostaram muito dos elfos terem invadido a sua casa. Não eram os homens lagarto, infelizmente, porque se fosse não teria mais nenhum elfo desse aqui para contar a história. Mas agora que eles começaram a explorar e tentar caçar javalis, cervos e coisas assim na floresta, coelhos, para tentar alimentar a sua população, eles viram que essa região realmente apenas a caça ia dar alguma coisa, e os exploradores que voltaram falaram também para o Malakith que a região era extremamente rica em minérios, vários tipos de metais, além de que existiam cavernas ali que poderiam ter muita coisa escondida. Então novas expedições foram montadas para explorar essas cavernas e o que tinha ali. E os habitantes dessa região que os exploradores encontraram e às vezes viraram o jantar não eram muito amigáveis. Ali tinha mantícoras, ali tinha hidras, ali tinha caribes, que é um monstro marinho horrível, ali tinham arpias, ali tinham os frios, que são os Cold Ones, que é um Velociraptor. Desses aqui, o Velociraptor é a criatura mais benigna que tem nessa região. Então tu imagina o inferno que esses elfos caíram. Merecido, porque eles são bem babacas. Mas no caso, eles caçaram carne suficiente para se manter, e as criaturas também comeram elfos suficientes para se manter. Então é uma simbiose, né? Menos bocas para alimentar, e as criaturas que eles mataram serviram para alimentar os elfos. Então deu tudo certo no final. Uma amizade muito bonita aqui entre predador e predador. Mas, beleza. Agora, o Malakith juntou os seus nobres e pensou, o que eu faço? Ele viu que os soldados e o pessoal que estava ali com ele não sabia fazer nada. Era um bando de incompetente, como é de esperar, de um elfo. Segura minha barba, eu vou martelar essa desgraça. Tá. No caso, ele viu que eles não sabiam construir, eles não sabiam plantar, eles não sabiam manejar animais, eles não sabiam fazer nada. O pessoal que ele trouxe com ele eram soldados, eram isso que eles eram, é isso que eles sempre foram.
Então, eles priorizou para salvar nesses Black Arks o pessoal que era guerreiro e esqueceu de trazer quem fazia a sociedade funcionar. Então não tinham ali trabalhadores, tinham só soldados. E agora, Malakith, quem é que vai alimentar os teus soldados, hein? Mas Malakith pensou nisso. Ele iria precisar de uma mão de obra, alguém para trabalhar, porque as fortalezas, em teoria, tinha as Arcas Negras, que até então era indestrutível, ninguém nunca tinha derrotado uma. Ficar fora das Arcas Negras naquele continente novo era extremamente perigoso. Várias patrulhas e o pessoal que tentava acampar morriam pelas criaturas locais. Então, o que ele ia precisar para coletar mais madeira, para coletar os recursos, para coletar os minérios e para treinar o seu exército quando fosse necessário? Era de mão de obra, era alguém para botar a mão na massa e trabalhar. E os elfos que ele trouxe com ele não iam fazer isso, eles não tinham capacidade nem a vontade para fazer esse trabalho. Mas eles eram extremamente bons em matar coisas, em torturar coisas e fazer as coisas se ficar de cabecinha bem baixa e obedecer. Então, juntando o útil ao agradável, ele chegou à conclusão: eles vão precisar de escravos, é o único jeito. E foi isso que eles fizeram. Esses elfos inúteis e agressivos foram caminhados por Malakith para pilhar novas terras e trazer o máximo de gente possível para trabalhar para eles. Inicialmente, os elfos só conheciam Ultuan. E Ultuan, os elfos que lutaram contra eles durante toda aquela guerra civil, preferiam lutar até a morte a se entregar para o pessoal do Malakith. Então não adiantou muito os combates iniciais ali em Ultuan, demonstrou que eles não iriam se entregar facilmente com vida e que não valia o risco de tu perder as tuas forças já rebaixadas depois de todos aqueles séculos de guerra civil, com uma pilhagem sem muita necessidade. O objetivo agora era conseguir o máximo de mão de obra. E o Malakith, ele já foi uma vez emissário dos elfos no mundo antigo. Nas terras onde hoje é o Império e a capital dos anões, ele já passou. Então ele lembrava que existia um ser bem selvagem e ignorante, atrasado, que ainda usava ferramentas de pedra ou bronze, que era uma coisa... Como é que era o nome mesmo daquele bicho? Ah, humanos. E aí o Malakith falou para os seus soldados e corsários, que seriam esses novos piratas agora que iam buscar escravos e recursos, ele falou: vão para lá. Lá os seres humanos são fracos, as suas armas são patéticas, eles não são unidos e eles vivem em tribos e cidades pequenas. E foi isso que esses corsários fizeram. E logo velas roxas e escuras começaram a aparecer pelas regiões onde viviam os humanos. E lá cidades conheceram o terror e a agressividade desses elfos. Eles prenderam a população inteira, se possível. E na história humana, os donos de escravos tal, viam os seus escravos como um investimento. Os elfos aqui, eles veem os seus escravos como menos do que lixo. Se um escravo demonstra alguma coisa de revolta, agressão ou coisa assim, ele vai ser só sacrificado para os deuses dos elfos. Às vezes nem para isso, só para divertir o cara que está capturando ele. E ele não vai ser sacrificado rápido. Eles vão cortar os braços, o corpo e dar de comer para os outros escravos ver o que acontece quando tu se revolta contra os elfos. Eles são a facção mais cruel do mundo antigo. Então, para você que é um amante de elfo, enfie tudo bem, o seu exército na gaveta e compre um novo, tá? Ah, cara, me ferve, assim, o sangue dos meus ancestrais me ferve de ódio. Dá vontade de juntar o meu machado único aqui e cortar a cabeça desses bichos tudo. Mas tudo bem. Vamos lá. Ok.
Depois de escravizar centenas de seres humanos de diversas facções, como Nerekara, como as tribos pequenas que viviam na região da Bretônia, do Império, em outros locais do mundo, pode ser que eles trouxeram pessoas até dos territórios mais longínquos de Indi, de Katei e até de Nippon para cá como escravos. Mas é difícil saber até que ponto esses corsários foram nesse momento inicial. Atualmente eles estão no mundo inteiro, mas nesse início é possível que eles não foram ainda tão longe. E não só os seres humanos foram escravizados, Peles Verde também foram. As bestas que viviam ali na região de Nagaroth, os elfos aprenderam a domar, não só com força, com tortura, com agressão e chicotes, mas também escravizando as suas mentes, fazendo magias terríveis que necessitavam de sacrifício de sangue, com culto ao caos, uma coisa horrível para enfiar nessas criaturas um código de obediência, senão a criatura ia sentir uma dor terrível quando ela tentasse ou pensasse em atacar um elfo desses aqui. Então eles são cruéis. A questão empatia aqui é zero, até com os próprios elfos. E esse comércio de escravos foi o que fez a sua sociedade se desenvolver. Ela quase toda envolve a mão de obra dos escravos, principalmente dos humanos, mas de outras espécies também. E esses escravos aumentaram e construíram as fortalezas onde hoje vivem os elfos negros. Lá eles fizeram grandes cidades. A principal é Nagarond. Desculpa, Nagarond, acho que é o termo correto para falar. É meio difícil a pronúncia da língua dos elfos, mas eu vou chamar de Nagarond. Nagarond, a fortaleza onde fica Malakith, o rei bruxo. Ela foi a primeira a ser construída e ela é cercada por vários anéis de pedra e lá no meio fica a torre do rei bruxo, onde tu consegue ver de longe a imponência daquela construção. Ela é feita para quando tu tá perto, tu se sentir minúsculo, tu se sentir um nada. Tu olha para aquela construção e aquilo tira tipo toda a tua esperança, o teu desejo de lutar. É para isso que é feita essa cidade. E ela traz a representação da vontade maléfica do seu rei. Além de Nagarond, existe também outras cidades importantes que eu decidi trazer aqui para você saber aonde não ir. Não vai para lá. Não vale a pena. Não. Ground. Ground é a torre da profecia. É o domínio de Moriarty, a mãe do Malakith, a rainha das bruxas. E ali é onde ficam a terra das bruxas e das feiticeiras. Elas têm uma coisa interessante aqui em Ground. Elas fazem sacrifícios dos escravos e de sangue, além de torturar eles por dias e dias e dias antes de matar, e com isso elas conseguem acessar os ventos da magia e do imaterial e ver visões do futuro, mas não uma coisa 100%, porque o futuro não é certo, mas elas conseguem fazer profecias e ter visões de perigos, inimigos e coisas assim. Além de Ground, a Terra das Bruxas, existe Karondkar. Karondkar é o portal dos escravos, é onde os corsários vêm das suas pilhagens e ali é o local onde eles comercializam com vários elfos ricos os escravos que eles trazem das regiões mais distantes do mundo. E essa região, como eu falei antes, os elfos não consideram seus escravos um produto, eles consideram eles nada. Então, para eles, matar um escravo que, em vez de vender, é a mesma coisa que vender. Então, assim, eles se importam com o dinheiro e com as vendas, mas se tu for um escravo relativamente comum, como um humano, não estão nem aí. Agora, se tu for um elfo alto, um elfo superior, aí sim, eles não vão te matar, porque o pessoal dessa cidade vai querer te torturar, te humilhar, te envergonhar e te fazer sofrer por séculos.
Então, esses aí, se um elfo superior for capturado por esses caras, ele vai ter um destino infinitamente pior que a morte. E esses têm um valor bem alto em dinheiro na sociedade aqui dos Druk. E Harganeth. Harganeth é uma cidade famosa porque ela tem um templo e um culto a Kane, o deus dos elfos aqui da guerra e do derramamento de sangue, e também pelos carrascos que vivem ali. Lá eles fazem sacrifícios e cortam cabeças para o Kane. Os carrascos são bem interessantes, assim, eles têm um capacete que é feito para dar medo e lutam com uma espada de duas mãos que é para cortar e decapitar a cabeça do que eles acertam, além de usar uma armadura do pé à cabeça, com a melhor armadura que os elfos conseguem comprar e usar. E esses caras dedicam a sua vida inteira para a guerra. É isso que eles fazem, é isso a sua arte e é isso que eles são bons em. Outras coisas não. Além dessas cidades, também só mais duas aqui antes de terminar. Hakgrif é o Penhasco Negro. Esse é um local construído em uma fenda nas montanhas, onde a luz nunca atinge essa cidade. Ela fica numa eterna escuridão. Outro local também bem famoso dos elfos aqui é Clarkarond. Clarkarond é o estaleiro, onde a madeira coletada pelos escravos nas florestas é convertida em barcos, e esses barcos são utilizados para pilhar, para ter mais escravos, e o ciclo continua. Os escravos cortam a madeira, os elfos comandam os escravos a construir mais barcos, e é um ciclo infinito e eles vão lá para capturar mais escravos. Então é assim, a sociedade deles inteira vive, cresce e pulsa com a questão de pilhar outras civilizações e trazer mais escravos para alimentar a sua economia. Enquanto os elfos se dedicam única e exclusivamente à arte da guerra e de fazer outras coisas sofrerem. E assim a sociedade deles cresceu por alguns séculos ali em relativa paz, bem relativa mesmo, porque eles pilham outros povos, eles atacam os navios dos elfos superiores, eles pilham os recursos dos anões, eles atacavam quem eles conseguiam. Além disso, existe uma guerra, eles ainda estão em guerra com os elfos superiores. E o Malakith, ele quer se vingar e ele quer ser o rei. E ele calculou que ele já estava mais ou menos pronto para fazer uma expedição para Ultuan. Então ele juntou os seus soldados agora e decidiu invadir Ultuan, porque a marinha dele, com aquelas Black Arcs, as Arcas Negras, era até então indestrutível. Então, com esse poderio no mar, ele teria um suprimento fácil de recursos ali da sua nova base no Novo Mundo até a ilha de Ultuan. Então ele levou os seus navios e o seu exército para atacar novamente Ultuan. E lá ele decidiu atracar e botar a sua base de comando no norte. No norte existe um templo de Kane, o deus da guerra, onde fica numa ilha chamada a Blighted Isle. Essa Blighted Isle, ela é uma ilha arruinada, tradução em português. É ali que fica o templo de Kane. E é ali que o pai de Malakith morreu. Então ali tem um item amaldiçoado, que é a espada de Kane. E o Malakith queria dominar essa região para impedir que ela fosse usada contra ele. Quando ele chegou lá, a marinha deles foi perseguida de longe pela marinha dos elfos superiores, mas eles não atacaram diretamente, porque eles estavam com menor número, mas os elfos sabiam que eles iam chegar. E o rei Fênix, que agora era o Caledor, o mesmo que enfrentou o Malakith a última vez e derrubou ele do dragão, ele ordenou que todas as passagens entre a região de fora de Ultuan e a interna, que seria a região ali que foi não devastada pelas ondas e aonde os elfos vivem, protegida por passagens com grandes fortalezas, com vários tipos de proteções mágicas, armadilhas e com várias armas de cerco, que são os atiradores de setas, os bow throwers.
para impedir que novamente os elfos conseguissem, os elfos leais a Malakith conseguissem entrar na região interna de Ultuan e causar dano. E por 30 anos, a expedição que Malakith foi lá, que chegou em Ultuan, tentou invadir o centro da ilha, mas não conseguiu, porque toda vez que eles se posicionavam em uma região, tinha uma fortaleza dessas para impedir. Só que as fortalezas ainda estavam incompletas, e o Malakith decidiu pegar uma para Cristo, que era o chamado Portão Griffon. Esse portão Griffon ele ainda estava em construção e o Malakith decidiu aproveitar o embalo e atacar e impedir que eles terminassem essa construção. E ele atacou 1, 2, 3, 4, 5 vezes esse portão e não adiantava. As forças dos elfos ali era um ponto de, como eu vou explicar, um afunilamento. O número dos soldados dos elfos negros aqui não contava para nada. Além de que os elfos superiores tinham dragões, águias e coisas assim, para combater as criaturas que eles trouxeram ali do Novo Mundo, como as hidras, os caribes e essas coisas. Então, criaturas monstruosas lutavam entre si, os elfos lutavam entre si, mas a construção continuou, até que o portão ficou pronto. E mais um, os portões, que são essas fortalezas entre o lado externo e interno de Ultuan, foram ficando prontos e as forças de Malakith foram se desmoralizando. Se eles não conseguiram vencer com os portões em construção, eles não vão ganhar agora que eles estão prontos. E mais ou menos uns 200 anos ficou essa meio que uma guerra fria, do Malakith tentando achar um ponto fraco para entrar e o Caledor e seu exército impedindo. Depois de muito tempo de batalhas e pequenas escamurças, o jogo virou na parte do mar. A marinha dos elfos superiores agora descobriu como afundar as Arcas Negras, com ataques mágicos, já que era um palácio mágico flutuante. Se tu usa magia contra magia, tu acaba com a magia. Então foi isso que os elfos superiores fizeram. E a frota dos elfos dos Drukhir, aqui dos seguidores do Malakith, ela era liderada por Luthern Felhard, o cara que tem uma cara de polvo. Não sei se tu já viu ele, ele tem um capacete com um formato de polvo dourado, é bem bonitinho, mas ele é um corsário impiedoso e um comandante dos piratas. E esse Black Ark que ele tinha se chamava o Palácio da Alegre Ignorância. E a Alegre Ignorância era mesmo porque ele não sabia que a sua fortaleza indestrutível, na verdade, era destrutível. E quando os elfos bateram nele com um navio, na frente do navio tem um ram. Ram seria o martelo para te bater e tentar afundar o navio inimigo. Os elfos superiores fizeram um martelo desses encantado. É como se fosse a ponta embaixo da água do navio que ele vai bater de frente e tentar quebrar o casco do inimigo. E quando esse martelo encantado atingiu o arco negro, começou a entrar água naquela pedra e naquela terra, porque os Black Arks eles não podem flutuar, não tem como, eles são muito pesados. A única coisa que faz eles flutuar é a magia. E como ele afetou aquela magia e desbalanceou o negócio, a arca afundou no oceano. E depois de perder seria o navio principal, as forças de Malakith decidiram meio que se retirar. Então perdeu boa parte da sua marinha numa retirada rápida e com medo, porque eles tinham perdido seu almirante ali principal. E agora, sem a superioridade naval, as tropas do Malakith, que estavam lutando numa ilha a uma distância enorme da sua base, que seria em Nagaronde, ele agora cada vez mais estava ficando sem suprimentos. E cada um dos seus elfos que morria não tinha mais reposição, porque os transportes, os navios de suprimento eram pilhados pela marinha dos seus inimigos. Olha só como a pirataria não compensa, né, Malakith? Interessante. Quando tu faz, tá tudo certo. Quando os outros fazem contra ti,
tu fica putinho, né, Malakith? Então, o Malakith estava ali decepcionado, abatido com a vida, vendo o número de seus elfos reduzindo e reduzindo, e os elfos tudo pensando em trair ele, porque ele queria novamente atacar aquelas fortalezas que eles já tentaram, não dá certo, só vai morrer mais gente. Mas aconteceu uma coisa inusitada. Enquanto eles estavam acampados ali nas Shadowlands, que é a região que o Malakith antigamente era a casa dele, houve uma coisa que eles não esperavam. Os elfos superiores contra-atacaram. Agora que todos os portões estavam prontos, o Caledor achou que as forças de Malakith estariam fracas o suficiente para ele derrotar. E olha só, o Caledor estava certo. Numa ofensiva rápida cercando aquela região onde os elfos estavam, eles dizimaram os grupos menores dos elfos negros que estavam por aí na ilha e concentraram as suas forças ao redor do principal exército do Malakith. E agora o Malakith tentou lutar contra eles, mas em vão. As forças de Caledor eram muito superiores em número, em formação, em tática, porque enquanto eles defendiam aquelas muralhas, eles também treinaram mais soldados e prepararam eles para um conflito. E quando chegou o momento, o exército dos elfos superiores, que agora estava em seu território natal, diferente do Malakith, que estava a uma distância enorme do seu território, que agora era o Novo Mundo, foi uma guerra de um lado só. Então Malakith, vendo que não dava para vencer, deu a ordem de retirada. Mas emputecido no processo inteiro, ele ficou puto e perdeu boa parte de seu exército no conflito. Mas agora que eles estavam fugindo, uma coisa interessante aconteceu. Eles estavam ali naquela região da ilha desolada, ali do Templo de Khaine, onde fica a espada de Khaine, quando a marinha dos elfos superiores perseguiu a marinha do Malakith fugindo. E o Malakith pensou, eu acho que eu vejo uma oportunidade. E a mãe dele, que tem o culto das bruxas, e elas conseguem fazer magias absurdamente poderosas com o sacrifício necessário, ele falou, mate quantos escravos for necessário, mas eu quero uma tempestade e eu quero a cabeça do Caledor. Porque o Caledor é a segunda vez que ele expulsou ele dali. Então é uma vergonha que o Malakith não ia levar para casa. A mãe dele, que é a bruxona Morath, ela começou a fazer sacrifícios de sangue e as suas sacerdotisas e bruxas começaram a invocar uma tempestade. Essa tempestade destruiu alguns barcos dos próprios Druk, dos Elfos Negros, mas é um sacrifício que o Malakith está disposto a fazer. E a marinha dos Elfos Superiores ficou atordoada, vários navios foram danificados, alguns afundados, mas o mais importante de tudo, o navio do rei, do Caledor, ficou isolado dos outros. Naquela neblina, naquela tempestade que invocada ali com magia, o barco dele ficou andando, assim como se fosse por vontade própria, até o momento que ele estava cercado de barcos dos Druk, dos Elfos Negros. Então o Malakith ia ter a sua vingança. Ele não poderia ter o Tuan, mas ele vai ter a cabeça do Caledor. O cara que impediu ele e organizou a defesa vai morrer. Quando isso aconteceu, o barco foi invadido de todas as direções por corsários que já tinham anos de experiência em luta tanto no mar quanto em terra, e os soldados que tentaram proteger o rei protegeram com as suas vidas, mas foi em vão. Um a um, eles tinham que enfrentar cada um deles 7, 8 elfos negros cada lado, atirando com suas bestas de repetição rápida, com armas leves que nos navios eram mais efetivas do que lanças ou coisas assim, e a sua armadura, que apesar de leve, era muito resistente, tal qual quanto aço, e um a um eles foram sendo derrotados. E o Caledor falou, eu não vou ser pego vivo. E depois de já ter enfrentado alguns dos seus invasores do navio,
Ele pegou e se jogou no mar quando viu que a situação era impossível. Então ele negou para o rei bruxo ter a cabeça dele como troféu, porque agora ele afundou com a armadura e com a arma até embaixo do oceano, onde provavelmente ele foi comido por um tubarão. Mas, enquanto ele vinha afundando ali devagar, o rei bruxo lá em cima falou: "Maldito calador!" E o eco de raiva de Malakith saiu pelos sons dos ventos em todas as direções, enquanto agora ele prepararia para sua próxima vinda para Ultuan, porque ele foi derrotado agora, mas a guerra só acaba quando termina. E nesse momento também é interessante eu falar uma coisa. As bruxas, elas têm muito poder mágico aqui, e uma coisa interessante é que tu vai ver que quase não tem, ou aliás, não é para ter, nenhum Druk, nenhum elfo negro, homem mago. Por que isso? Porque a mãe do Malakith, ela faz várias profecias. Uma delas é sobre o filho dela. Nessa profecia, ela viu a morte do Malakith. Ela viu tudo o que aconteceu ali com ele, que a armadura de aço ia ser colocada na sua pele, e aquele raiva e ódio vai ficar dentro dele para sempre, e que ele nunca vai ser derrotado por nenhum homem, anão ou elfo. Mas o que vai matar ele não vai ser uma flecha, uma arma, uma coisa assim. Vai ser uma magia feita por um filho de um nobre. Esse filho de um nobre vai ser extremamente poderoso com as magias negras, que é o que os elfos aqui fazem. Então, o que ele fez? Já que vai ser um filho de um nobre com magia, se tu for um homem com magia, ele te mata. Resolvido. Então, assim, ó, é muito simples. Eles simplesmente matam todos os homens que têm alguma habilidade mágica aqui. Muito mais fácil, Malakith achou a solução para o problema. Obrigado, Malakith, demonstrando que a violência é um bom jeito de resolver o problema. Uma coisa só interessante é que talvez, se tu ignorar ali o fim dos tempos, que o fim dos tempos eu acho muito chato, a profecia, o filho de um nobre, que aprendeu e vai ser um dos melhores com a magia negra e que um dia vai acabar matando Malakith, pode ser o próprio Malakith. Por quê? Ele é filho de um nobre. Ele é extremamente proficiente em magia negra. E tudo que ele faz com ódio, com raiva e usa magia de um jeito absurdo. Mais cedo ou mais tarde, essa magia pode se virar contra ele, porque magia é caos. Quanto tempo até alguma coisa pior acontecer com o Malakith, não pela mão dos seus inimigos ou para o filho de um nobre que ele achava que ia nascer, mas sim pelas suas próprias mãos. Não sei. Espero que ele se mate. Ele merece. É um desgraçado esse cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Depois de ter voltado novamente pela segunda vez com o rabinho entre as pernas para Nagaronde, a sua nova capital, e ficar ali escutando umas músicas emo, tentando cortar o pulso que não dava mais certo porque a sua armadura de ferro não deixava ele cortar o pulso, enquanto ele chorava, lágrimas e lágrimas e lágrimas. Ah, minha Ultuan, eu sou o rei, eu devia ser o rei. Provavelmente é isso que ele estava falando e pensando nesse momento. Ocorreu no reino aqui dos Druk uma invasão do caos. Porque Nagaronde, assim, essa região maravilhosa aqui de frio, bestas infinitas e de criaturas monstruosas, e onde nada cresce em cima da terra por causa do frio e do vento, tinha que ter uma coisa a mais, assim, um salzinho na ferida dos elfos aqui. E essa invasão do caos foi uma coisa aberrante. As bruxas e as sacerdotisas ali da mãe do Malakith não conseguiram prever essa invasão, nem ter nenhuma noção que ela ia acontecer. E a própria cidade das bruxas foi cercada e atacada por 3 semanas por monstros do imaterial, por aqueles Chaos Spawn, aquelas filhos do caos, aquelas mutações, criaturas aberrantes com tentáculos, garras, olhos onde não devia, várias bocas, e além de vários seguidores fanáticos do caos, os seres humanos do norte que vinham com estrelas cerradas, tatuadas no seu corpo, e vários símbolos dos deuses caóticos.
E os elfos negros aqui, apesar das bruxas cultuar um pouco Slaanesh, eles não são necessariamente seguidores do caos. Então essas coisas ali não são muito legais e queriam matar todos os elfos. E de cima das suas muralhas, os elfos começaram a descarregar as suas bestas, as bolt throwers, tanto as balistas grandes quanto as pequenas, que são uma besta de repetição que eles conseguem usar e matar centenas desses pilhadores do caos. Só que o caos deixa as pessoas loucas, deixa as criaturas fanáticas, mesmo contra muralhas e contra um invasor, contra um defensor muito bem posicionado e defendido, as criaturas e os humanos ali contaminados pelo caos não pararam. E eles começaram a tentar invadir, destruir o portão e escalar as muralhas da cidade de Grond. E por 3 semanas, incessantemente, os ataques vieram mais e mais intensos, até que o Malakith apareceu com o exército de Naggarond. Esse exército, agora liderado pela sua guarda pessoal, a Black Guard, a Guarda Negra. E assim, eu falo mal dos elfos pra caramba, mas esses Black Guard aqui têm um modelo animal no jogo de mesa. Eles são legais no jogo de mesa, tem que admitir. Uma unidade dos elfos se salva, uma. Beleza. E esses caras, eles são o quê? Eles são elfos que o Malakith escolhe para ser sua guarda pessoal. Eles não têm família, eles não podem casar, nem saber quem são seus pais. Eles não têm ligação com ninguém. A única obrigação deles é proteger e lutar pelo Malakith. E claro, se eles puderem causar o máximo de dano e sofrimento no seu inimigo no processo, eles vão fazer. Em troca, eles ganham o melhor treinamento possível, a melhor armadura da região e os melhores equipamentos. E aqui eles enfrentaram essas forças do caos e ganharam, mas não sem perder quase metade dos soldados do exército de Naggarond. E o Malakith, agora meio emputecido com as bruxas que não conseguiram prever essa invasão do caos, cortou a cabeça de várias delas. Além de que todos os sobreviventes mortais aqui dessa invasão do caos foram perseguidos e caçados e viraram comida de Velociraptor, que seriam os Cold Ones, que é um dinossauro, é um Velociraptor, basicamente um Velociraptor que os elfos agora domaram e usam eles como cavalaria. Então eles utilizaram esses Velociraptors para perseguir e matar todos os seguidores do caos que tiveram a audácia de atacar a cidade dos Elfos Negros. Mas, o caos à parte, o importante é tentar matar mais elfos. E nisso aí eu tenho que concordar com o Malakith. Os Druk, no caso os Elfos Negros, queriam enfrentar o seu inimigo maior, que são os Elfos Superiores. E quem é que sucedeu o Caledoro I? Foi o Caledoro II. Nossa, cara, como os elfos são criativos. E esse Caledoro II não deixou barato aquela invasão de Ultuan e o assassinato do rei anterior, porque ele era um se-achãozinho e quis levar a guerra até os Elfos Negros. E utilizando a vantagem da marinha que eles tinham conseguido, ele fez o máximo possível para tentar impedir os corsários de passar pelo mar e caçar mais escravos e coletar mais recursos. Então, o Malakith tinha que fazer alguma coisa, porque a base da economia dos Elfos Negros eram essas viagens de pilhagem e de trazer escravos que não estavam mais conseguindo ser feita. O que ele faria então? Olha, o exército dele não estava legal. Eles acabaram de enfrentar o caos. A marinha deles não estava legal. Eles perderam a última batalha ali em Ultuan e os elfos superiores descobriram um jeito de derrotar as suas arcas negras, os Black Arcs, que eram suas fortalezas gigantes, flutuantes e mágicas. Então, o que ele poderia fazer? Longe dessas patrulhas dos elfos, existiam os navios dos anões, e os seus corsários chegaram com relatos
que, olha, as patrulhas dos elfos geralmente ficam em torno de Ultuan, mas se a gente fosse um pouquinho mais longe para a região das colônias, nós conseguiríamos atacar os anões, que eles têm bastante recursos também. E o Malakith pensou: não quero recursos, esquece recursos. Eu quero que você faça um esquema, uma vigarice, uma trapaça, fazer uma trapaça. Eu quero que você mate os anões e deixe bandeiras, flechas, armas e qualquer coisa que é de um elfo superior que a gente já capturou. Espalhe nos seus navios essas evidências. E depois de vários, no caso, vários navios assim, de comércio dos anões ter sido pilhados, o rei dos anões na época pediu para mandar emissários aos elfos, porque várias ligas de comércio estavam reclamando: os elfos nos traíram, os elfos nos atacaram, não negue as evidências, não disfarce as aparências, os elfos são do mal. E o rei dos anões, apesar de ser um cara extremamente pacífico, temperado, calmo, tranquilo, ele falou: ok, mas primeiro eu vou pedir para ele, eu vou levar a reclamação de vocês até os elfos. E ele enviou diplomatas aos elfos, e os diplomatas passaram a reclamação das ligas para o rei dos elfos. Nós demandamos que você faça reparação à família das vítimas. E o rei dos elfos falou: você pode pedir, você pode suplicar, você pode pedir por favorzinho de joelho. Não foi bem isso que ele disse, mas é o sentido. Mas você pode pedir de joelho, mas você não pode jamais exigir nada de mim. E na sua incrível arrogância, ele ordenou que seus guardas prendessem os diplomatas dos anões e mandassem uma mensagem para o rei dos anões. Ele mandou, cara, essa parte me dói, cortar a barba dos diplomatas. É por isso que eu odeio os elfos. No caso, cortar a barba de um anão é tu tirar a honra. É melhor tu matar o anão, cara. A barba é o que ele representa tudo o que ele fez na vida, representa os seus ancestrais, representa a sua vontade de viver. Quando um anão não tem mais a barba, ele é um nada, ele é um bosta, porque é esperado que o anão morra lutando, mas não deixa o inimigo mexer na tua barba. Então isso aí para os anões é pior que tu ofender a mãe deles, é pior que tu falar que a cerveja artesanal deles tem gosto de xixi, é pior do que tu falar que eles são baixinhos, porque agora tu mexeu na honra. Todas as outras coisas eram uma bobagem, mas mexer na honra não só tem um jeito do anão recuperar a honra: é se declarar um matador. No caso, ele mesmo corta o próprio cabelo e depois menos uma parte no meio da cabeça, onde ele pinta de laranja. E conforme a sua barba vai crescendo de novo, ele vai pintando ela de laranja. E ele pega o seu machado e ele vai matar quem fez para ele aquela, no caso, aquele rancor, quem enganou ele, quem maltratou ele ou quem fez dele a vergonha em primeiro lugar. Então esse matador só tem um objetivo na vida: morrer lutando, preferencialmente matando quem causou o rancor para ele ou o rancor para um outro anão. Então isso que ele fez, o rei Caledor aqui, olha, o que aconteceu com ele vai ser pouco. Mas o que é teu tá guardado, elfo. O que é teu tá guardado. Espera. Porque os anões, quando esses caras chegaram pro grande rei, o alto rei dos anões no caso, é sério, High King é o nome. Ele chegou lá e o rei falou: o quê? Chama todas as Caraques. Guerra total. E eles começaram a invadir, cercar e destruir
no caso, colônias dos elfos no Velho Mundo, que é onde os anões moram. E lá os anões mataram todos os elfos que eles puderam. E o rei Fênix, nada a ver isso aí, eu sou o fodão, esses anões me desrespeitaram, eu vou matar os anões. E aí o rei Fênix enviou o seu exército inteiro de Ultuan para cá, para tentar matar os anões. Só que tu sabe o que um anão faz com o rei Fênix babacão? Ele corta a cabeça do rei Fênix babacão. E enquanto isso, lá em Nagaroth, o Malakith estava se afinando de rir, todos os elfos festejando, se divertindo, enquanto o seu maior inimigo estava indo para a morte. Ele não imaginava que ia dar tão certo essa guerra das barbas e atacar as caravanas dos anões. Mas no caso, o alto rei dos elfos morreu. Os elfos estavam perdendo seu maior exército em batalha contra os anões. As colônias que antes alimentavam o esforço de guerra e os recursos e a prosperidade de Ultuan agora tinham sido destruídas e a maioria virou cinza ou estava sendo cercada pelos anões e logo iriam cair. Então o Malakith estava numa alegria, numa vigarice incrível. E eles fizeram uma comemoração. E eles soltaram em torno de uns 4, 5 mil escravos e falaram: corre! E quando os escravos fugiram para a floresta para tentar sobreviver, eles foram atrás com cavalos ou com aqueles Cold Ones, que são Velociraptors, ou a pé mesmo, dependendo do elfo. E eles começaram a matar e caçar esses escravos um a um, porque é assim que um elfo negro comemora. Eles matam alguma coisa para mostrar que eles estão felizes. E a Morath, a mãe do Malakith, falou: olha, vai dar certo, eu acho que é o momento, cara, eu acho que agora é a hora. Eu olhei aqui pro futuro na minha bolinha de cristal e olha, tá na hora da gente voltar para Ultuan, só que tu tem que saber o momento certo, que era tipo aquelas cartomantes, sabe? Fala uma coisa, mas não diz nada. Então ela previu o futuro, que o Malakith iria vencer a guerra, mas ele teria que saber o momento certo de atuar. Então, se ele perdesse a guerra, a culpa não foi dela, a culpa foi do Malakith, que escolheu o momento errado. Aí é fácil prever o futuro, Morath. Mas, beleza. E agora o Malakith, então, juntou o máximo dos exércitos, das forças ali que ele conseguia. Ele fez uma aliança com a famosa Crone Helbron. Quem que é a Crone Helbron? Crone quer dizer velha. Helbron é o nome dela. Porque ela é uma bruxa que ela faz sacrifícios de sangue uma vez por ano a Kane. Ela mata vários escravos e várias criaturas, e esse sangue derramado pelo seu deus devolve a sua juventude. E com o tempo ela vai novamente mostrando a idade que ela realmente tem, se transformando na bruxa que ela é. E no caso, ele fez uma aliança com ela para que todas as bruxas fanáticas ali, que é um culto das bruxas aqui mais separados, que lutam por Kane, assim, pela glória da batalha, por cortar a cabeça, por fazer os inimigos sofrer e ter medo e sangrar, lutar por Malakith em troca da cidade de Harganeth. Então ela ficou com Harganeth e as bruxas vão lutar por Malakith para sempre. Acordo legal, acho que uma cidade vale a lealdade infinita delas. Até porque tu não ia querer ter elas contra ti. Elas são bruxas. Então é melhor ter elas do teu lado. E o Malakith, feliz da vida, agora preparava uma nova campanha para retomar a sua terra natal. E foi isso que ele fez. Com o alto rei dos elfos, o Kalidor, morto pelo grande rei Gotrek Starbreaker, e a coroa da Fênix sendo pega pelos anões e até hoje está na capital dos anões, como uma demonstração do que acontece quando tu mexe em uma das nossas barbas. Não, jamais, elfo maldito. É que os anões, cara, é a minha facção favorita. Desculpa, mas eles são os mais legais. Os Skaven são massa, mas os anões são os mais legais. E o Malakith, ele decidiu então que estava na hora de ter uma nova eleição para rei. E
quem melhor do que ele para ser o rei, né? Então ele pegou 2 Black Arcs, aquelas arcas negras, só que dessa vez eles não ficaram no mar. Ele jogou eles nas Shadowlands, as terras que antes era Nagarith, era a local onde ele cresceu, e ali ele reconstruiu a cidade onde ele cresceu, chamada Anlek. Ele mandou reconstruir Anlek, ele trouxe nessas arcas negras centenas de escravos para reconstruir o mais rápido possível uma fortaleza, e lá em cima ele levantou a sua bandeira, e ali ele chamou de Anlek, que ele iria reconstruir a sua terra natal ali nas Shadowlands. É que assim, para não te confundir, Shadowland quer dizer Terra das Sombras. Antigamente, isso aqui era Nagarith. Nagarith foi destruída quando os elfos do Malakith desbalancearam o portal. Então hoje ali é chamada Shadowlands. Mas ele queria reconstruir como era antes, na sua glória. E ali ele então fez a sua fortaleza com base em 2 Black Arcs. O Black Ark é quase que uma cidadela, assim, é uma torre, um castelo com um monte de pedra embaixo. Então ali ele já tinha a sua fortaleza inicial. E agora que ele estava com a sua fortaleza bem colocada, ele estava protegendo o templo de Cain, onde teria a única arma capaz de que ele, no pensamento dele, capaz de matar ele, e os elfos não tinham uma liderança. Ia ser fácil, ia ser rápido, ia ser tranquilo redominar o Tuan. Só que os elfos também não são tão idiotas quanto eles parecem às vezes. E os príncipes dos elfos rapidamente elegeram um novo rei. Um rei bem mais velho, o Caradriel. O Caradriel, ele era bem inteligente e bem balanceado, e ele sabia as coisas que precisavam ser feitas. Então, vendo a situação que estava hoje, ele decidiu chamar o pessoal das colônias para abandonar as colônias e voltar para casa. E foi isso que os elfos fizeram. Com uma ordem do rei, tu não vai dizer não. Então, além de que se eles ficassem lá, eles iriam ser destruídos pelos anões mais cedo ou mais tarde. Então as colônias, antes o grande império dos elfos, que se estendia em vários locais do mundo e múltiplos continentes, foram chamados de volta agora para defender a sua terra natal. E os Druk, as forças de Malakith, aproveitaram o ímpeto e tentaram atacar o portão Griffon de novo. O Malakith não aprende, ele é um cara de um truque só, e ele começou a atacar novamente o portão. Agora o portão já pronto, bem defendido, com vários tipos de proteção mágica e várias armas de cerco e elfos bem treinados em cima, conseguiu defender, apesar de que os números dos defensores eram extremamente inferiores ao número de atacantes. Por quê? Porque ali é uma posição muito defensiva, então as forças dos Druk e dos Elfos Negros foram expulsas de novo, e de novo, e de novo, e eles não conseguiram tomar o portão. Além de que, eventualmente, as tropas veteranas das colônias que lutaram contra os anões, que é um inimigo muito mais formidável que um elfo, já tinham voltado agora. E se eles sobreviveram à luta contra os anões, eles facilmente iriam matar as tropas do Malakith, né? Óbvio. E agora que... E outra coisa também. Os elfos dos Druk, os elfos do Malakith, não tinham um número infinito. Uma hora os soldados deles iriam acabar, enquanto que os elfos superiores tiveram séculos assim, de colônias, de expansão, então a sua população nesse momento era bem maior. Mas todos os Druk, todos os elfos negros eram um guerreiro, e o pessoal agora em Ultuan estava novamente se armando e preparando para lutar, mas eles não tinham ficado séculos em guerra quanto os Druk. Então as forças dos elfos negros eram veteranas, enquanto dos elfos superiores, alguns eram veteranos, mas a maioria era o pessoal ali da própria Ultuan que estava novamente sendo retreinado para a batalha. E o Malakith aproveitou essa vantagem para dominar todo o território possível
fora do ciclo interno e ameaçar vários portões ao mesmo tempo para exigir que os elfos dividam as suas guardas nesses portões. Mas apesar de dividir em mais do que um portão, ainda assim era relativamente fácil eles defenderem os portões. Então agora o Malakith, meio frustrado e vendo que as suas forças veteranas, cada ataque que ele perdia um soldado veterano, esse soldado veterano não tinha como recolocar. Enquanto os elfos superiores, mesmo que ele matasse uns 7 ou 8 elfos superiores, eles iriam retreinar novos para a próxima batalha. E a situação não estava legal. Essa guerra de atrito sem uma conquista definitiva não poderia continuar para sempre. Então, o que aconteceu? O rei Fênix, no caso, esse ali que foi eleito, ele não era um comandante, um general ou um guerreiro. Ele era bem mais velho e ele tinha só mais sabedoria. E ele tinha tanta sabedoria de não ter aquela soberba dos outros reis Fênix que vieram antes dele. E ele ofereceu o comando de boa parte do exército para Teflis. Teflis era um general habilidoso e um grande guerreiro. E o Teflis, ele juntou os mais experientes cavaleiros que ele tinha e ele levou a batalha até os Druk. Enquanto o Malakith estava pensando o que ele iria fazer para vencer, os seus exércitos, que agora estavam divididos, ameaçando vários portões, começaram a ser destruídos. Se chama vitória em detalhe, que quando o teu inimigo se separa, tu concentra tua força num ponto. E foi isso que o Teflis fez. Ele concentrou as forças dele, atacando as tropas divididas e separadas do Malakith. Até o momento que ele chegou próximo de ameaçar a própria fortaleza de Anlek. E aí o Malakith mostrou para ele uma arma secreta. Essa arma secreta era os Cold Ones, os frios, os Velociraptor aqui que eu falei antes. Os Cold Ones, ou os frios, como preferir chamar, é um tipo de dinossauro que habita o Novo Mundo e que eles conseguiram domar de uma forma com magia negra. Desde pequeno eles já infundem direto no ovo aquela magia de controle. Então os elfos conseguiram controlar essas monstruosidades e eles usam eles para puxar bigas de aço e ferro, além de que essas bigas também têm vários tipos de magia para causar mais dano ou fogo onde passa, e umas coisas para causar o máximo de lesão no inimigo. E com essas bigas de batalha e vários cavaleiros Velociraptor, ou só um Velociraptor mesmo, eu gosto de chamar de Velociraptor, cara, mas eu sei que é Cold Ones, mas é mais legal chamar de Velociraptor. Mas no caso ele soltou eles nos seus inimigos e os elfos nunca tinham enfrentado essas coisas antes. Então pegou os elfos superiores de surpresa e muitos fugiram ou tentaram entraram em pânico quando viram essas coisas e as suas formações foram esmagadas pelas carroças. A única coisa que salvou eles de uma derrota total foi a Guarda da Fênix. A Guarda da Fênix são uns halberdiers, o pessoal com alabarda, que tem um treinamento melhor e são mais experientes, que lutaram, que fizeram uma linha de defesa onde as tropas aliadas puderam se recuar, mas aí eles impediam que os Cold One chegassem perto. Se um Cold One ou uma carroça dessa chegasse perto, eles iriam enfrentar linhas de alabarda bem posicionada que não iriam se retirar e soldados super pesados dos elfos superiores que provavelmente iriam matar o dinossauro e depois matar quem está na carroça. Então, foi depois de uma leve briga no mano a mano e os elfos negros percebendo que eles não iam conseguir quebrar aquela linha, eles se retiraram para evitar mais perdas. Só que foi uma derrota para os elfos superiores. Então, foi algumas vitórias e uma derrota. Em geral, numa guerra de atrito para eles que tinham os números, eu acredito que tenha sido uma vitória maior para os elfos superiores aqui. E agora que as forças do Malakith tinham sido mostradas o seu lugar, que os elfos superiores também podiam atacar,
ele ficou bem mais assim reservado em dividir as suas forças e em fazer ataques. Então começou uma guerra fria, onde o Malakith tentou achar um ponto fraco, identificar traidores ou alguma coisa assim, para tentar invadir de um jeito mais fácil o outro lado. E por 600 anos ele tentou assassinar o Rei Fênix e tentar dar um seu jeito de invadir, só que sem um conflito assim muito maior ou sem arriscar a sua força. E depois de 600 anos, o Rei Fênix, que já era bem mais velho, faleceu na sua cama. E o novo sucessor foi o Teflis. O Teflis que já tinha lutado contra o Malakith e os seus seguidores por anos. Séculos, na verdade, aqui. Então, agora o Malakith sabia, esse cara não vai ser igual ao antigo. O antigo estava tentando ganhar tempo, estava tentando recompor as forças e treinar os exércitos. Esse novo, não. Ele é nervoso, ele é agressivo, ele é impetuoso, ele vai tentar me atacar. E o Malakith estava certo. Depois de ser coroado rei, novamente, ele tentou um ataque contra o Malakith em maior escala. E as forças do Malakith venceram, mas não deram perseguição. E ele viu que, olha, ele perdeu uma oportunidade. O Malakith pensou, se eu tivesse perseguido, eu teria matado boa parte do exército deles. Mas ele não perseguiu porque ele achou que era uma emboscada. Então, depois de alguns anos, aconteceu de novo uma situação semelhante com essa primeira. Os elfos superiores tentaram novamente atacar os grupos separados dos elfos negros, e os grupos dos elfos negros dessa vez fugiram e se prepararam num exército maior, como já tinha acontecido em outras ocasiões. Isso já estava meio que virando um costume ali dessa guerra. E os elfos superiores agora lutaram um pouco contra umas linhas de frente dos elfos negros e começaram a se dissipar e entrar num parecido pânico para tentar fugir pela sua vida. E o Malakith pensou, agora é meu momento, mas eu quero matar o Teflis, porque ele tem um ódio do Rei Fênix, porque o Rei Fênix tem que ser ele, né? Então ele decidiu seguir o Teflis, que estava com os cavaleiros, e o Teflis fugiu para o portão Griffon. E lá o Malakith viu ele entrar no portão e não tinha ninguém mais no portão, só aquelas tropas da cavalaria do Teflis que fugiram para dentro. Interessante. Então não tem ninguém nesse portão aqui para defender. Ele levou o exército todo dele lá para fora e ele deixou ninguém aqui para trás, achando que a gente não iria chegar tão longe. Então o Malakith apontou a espada para o portão e falou, é nosso, vamos pilhar. E as tropas que estavam com o Malakith aqui já não eram mais todo o exército. Boa parte deles se dissipou, tentando perseguir os batalhões que fugiram para regiões diferentes. Aqui ele tinha apenas as suas unidades mais rápidas e os seus guarda-costas pessoais da Guarda Negra e as bruxas que eram extremamente fiéis a ele, que também estavam lutando aqui. Então ele decidiu, com esses seus soldados de elite, os mais veteranos e as tropas mais rápidas, dominar o portão Griffon. Malakith, 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 tu não aprende, né, Malakith? Quando eles chegaram perto do portão que parecia estar entreaberto, o portão fechou e começou a chover flecha de todos os lados. E no caminho que eles vieram, aquelas tropas que tinham fingido que fugiram estavam se reagrupando atrás deles, fazendo uma linha defensiva nas costas. Então agora o Malakith estava entre um lugar duro e o portão Griffon, que é o lugar que ele não queria ficar. E ali sobre fogo de todos os lados do portão, sobre fogo de artilharia, sobre fogo de dragões, eles tentaram fazer uma escapada. E o Malakith, como ele é liso, que é um ranho, ele conseguiu fugir, deixando para trás boa parte da sua guarda pessoal e das bruxas que lutaram fielmente por ele até a morte, mas ele fugiu e deixou seus soldados para trás, que nem o grandíssimo covarde que ele realmente é. Mas
foi uma armadilha muito bem feita do Teflis, e com essa armadilha ele conseguiu matar as tropas mais leais e mais móveis do Malakith. Então era uma coisa a menos para o exército do Rei Bruxo. Só que o Malakith agora ficou emputecido. Ele podia ter morrido, eles podiam ter matado ele. Aí ele chegou em casa chorando na parede. E a mãe dele chegou. O que foi, tesouro? Não se misture com essa gentalha. Ele, sim, mamãe. No caso, a mãe dele fez uma profecia para ele naquele momento que ele estava meio enfurecido, triste pela derrota, e falou: nós temos uma chance. Eu vi você conquistando o Tuan, mas você vai ter que atacar rápido no inverno. E começou o inverno esse ano, foi extremamente frio, gélido e agressivo. Esse inverno fez com que as forças dos elfos superiores tivessem que se retirar mais para a região interna, onde era mais amena. E aqueles portões e fortalezas que defendiam dos exércitos do Malakith estavam agora quase que inabitáveis para um elfo normal. Só que as forças do Malakith não são mais elfos normais. Eles são elfos com magia negra, e foi isso que eles fizeram. Eles fizeram magias de proteção contra o frio. Então o frio para eles era igual a nada. E um exército muito grande das forças de Malakith fez um ataque desesperado e conseguiu invadir 2 portões que estavam mal defendidos. E agora, com os portões dominados, as forças de Malakith começaram a marchar no meio daquele inverno rigoroso, com neve até o joelho, só que eles não sentem frio e o frio não os afeta por causa da magia. Então, para eles, o frio tá de boa. O problema não foi o frio, foi a fome, porque agora que estava na neve, os suprimentos dos elfos superiores não estavam ali onde eles imaginavam que iam ficar. Os elfos superiores queimaram as cidades, abandonaram as casas, deixaram algumas fortalezas para trás, sem recurso nenhum, onde as tropas do Malakith às vezes enfrentaram assim defensores que lutavam até a morte para atrasar eles, por nenhum ganho. Tem até uma história de uma fortaleza aqui que a briga foi tão intensa, tão intensa, tão intensa, e os atacantes, eles tinham uma ordem: ou tu vai morrer conquistando o Tuan, ou tu vai morrer sendo torturado pelo Malakith. Então não tinha como fugir, e eles lutaram então os atacantes até a morte e os defensores até a morte. Quando a próxima leva chegou, todo mundo dentro daquele castelo estava morto. Todos os defensores morreram lutando e todos os atacantes morreram lutando. Para ter uma noção da brutalidade, da agressividade e do ódio que existe entre essas duas facções que antes já foram irmãos e têm o mesmo sangue. No caso, depois de várias lutas e o atrito ali da fome, da sede, no frio não, porque o frio eles estavam protegidos, mas as tropas que passaram lá tiveram que enfrentar o exército principal, agora organizado, e dentro ali de Ultuan o inverno não é mais tanta coisa, porque ali é meio que um paraíso na Terra, então ali a temperatura era mais amena, então as forças dos elfos superiores conseguiram vencer os exércitos dos Druk, e os sobreviventes, olha, não dá, pode me torturar, mas eu não vou morrer aqui, e decidiram sair ali de Ultuan e voltar para a defesa da fortaleza. O Malakith não gostou muito, provavelmente ele matou vários dos nobres, dos comandantes e provavelmente seus seguidores também, só que agora os seus números estavam extremamente reduzidos, a ponto de que defender aquela capital que ele refez, aquela cidade construída com base nos escravos e nas 2 arcas negras, não iria mais ser viável. Ele iria ter que se retirar para um ponto mais defensivo. Ele não queria fazer isso e ele hesitou. E isso permitiu que as tropas dos elfos superiores chegassem e cercassem aquela fortaleza dele de Anlek, como ele chamava,
Anlek também era o nome da cidade dele quando ele era pequeno, mas tudo bem. Aí eles cercaram essa fortaleza e os seus soldados, mensageiros, nobres e a sua mãe falaram: não dá, nós temos que nos retirar, é impossível ficar aqui. A mãe dele falou: eu falei que tu tinha que escolher o tempo certo para atacar, escolheu o tempo errado, perdeu. Não foi culpa da profecia dela. No caso, depois de mais ou menos uns 200 dias de batalha ali naquela região de Anlek, em um sítio da cidade, os elfos superiores lançando bolas de fogo, raios, trovões para destruir aquela fortaleza deles, Malakith decidiu se retirar. E ele se retirou e deixou o local vazio. E os elfos superiores derreteram todas as pedras daquele local amaldiçoado. Ainda diz que os escravos que foram torturados e os sacrifícios humanos nessa região, para quem passa de barco perto, tu consegue escutar os sons das almas penadas que sofreram e foram muito, muito brutalizados naquela região. É um local de extrema morte e destruição, essas terras sombrias ao norte de Ultuan. E ali no norte, bem lá no norte, tem a Ilha Arruinada, onde fica a espada de Kane. E ali o Malakith decidiu fazer a sua última defesa. E nessa região eles fortificaram e o rei agora, enfurecido e pronto para eliminar esses Druk da sua terra, eles lutaram até o fim. Numa guerra de assim, eles fizeram um ataque forçado, onde eles perderam centenas de elfos por flechas, eles atacaram em posições não bem defensivas, eles atacaram onde a marinha dos elfos superiores, dos elfos negros estava com maior força. Mas a brutalidade e a incansável onda de elfos que vinha um atrás do outro fez a água do mar ficar vermelha ao redor da ilha. Tubarões foram atraídos do oceano para vir fazer um festim nos corpos mortos, enquanto os elfos se matavam onde a água pegava mais ou menos na cintura. E essa luta foi de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que Malakith subiu numa mantícora, que é um bicho que voa, que é meio que caótico, mas com a magia dele ele conseguiu domar esses bichos, e ele fugiu de volta para Nagarond. E junto ele deu a ordem para se retirar, e os navios sobreviventes e as arcas negras sobreviventes voltaram para mais uma vez lamber as feridas e perder a batalha por Ultuan. Então é isso. Tem mais história dos elfos, tem a história dessa ilha ali e da espada de Kane que eu queria falar, mas eu não aguento mais. Chega de elfo, pelo amor, eu preciso tomar um banho depois disso aqui, eu não aguento mais elfo, cara, que saco. Aliás, eu acho que eu vou mudar o tema, vou falar dos vampiros na próxima, eu tenho que falar ainda dos elfos superior, mas eles são os mais chatos de todos, não façam isso comigo, por quê? Só pode ser um desses aqui, um Druk, pra querer me ver sofrer, mas tudo bem. Por último, só uma coisa, se você chegou até aqui, obrigado, cara, pela paciência e pelo apoio ao canal. Vejo vocês na próxima e o Imperador e os Ancestrais os protejam.